Tem que ter paciência com os jovens e com os mais velhos também. Precisa ver se ele vai estar o ano que vem. Se vão ter paciência com ele. Ô, Ricardinho, calma. Nesse caso, calma, Ricardinho. Nesse caso e em todos os outros. A gente tá falando de Real Madrid. Aliás, você ia perguntar pra Tati, você teve medo e não perguntou pra Tati. Do Ancelotti? É. Ela vai responder daqui a pouco. Ó, 54% entende que o Ender tem que continuar. 54%. 54% entende que o Ender tem que continuar. Claro. E aí, Otávio, só pra gente fechar esse assunto, o Endrick, né? Porque assim, a imprensa espanhola também gosta, né? De um burburinho, gosta de repente falar que a janela está aberta aí pro Endrick, coisa e tal. E agora tivemos a confirmação do Ancelotti, né? Mas não é a primeira vez que ele fala, né? E claro que a gente aqui não tá, de repente, para ser analista de expressão. Mas... Não, aqui na TNT a gente analisa tudo. O cara desce do ônibus, vai estar escalado, o cara mas, pega enfim, a mala. Não, mas eu sinto que de repente ele a tem intensidade um pouco... do pescotapa. Exatamente, exato. Eu sinto que às vezes o Ancelotti tem um pouco, não vou dizer de dificuldade, mas ele não se sente talvez muito confortável em falar do Endrick. E aí tem uma outra resposta que ele fala, precisa trabalhar. E aí abre algumas possibilidades da gente pensar em, pô, mas será que ele está trabalhando de maneira... dando o famoso migué, será que ele tá, a gente fala aqui, tá mala? Porque com os companheiros a gente vê que tá tudo legal, mas às vezes no trabalho, né, naquilo que o técnico vai identificar se é bom ou não, não tá deixando a desejar. Enfim, queria um balanço, diga aí. Não, rapidinho. Tati, como é que é a expressão em espanhol, e dar o Miguel? El dar el Miguel? Como é que é? Só isso. Olha, eu não sei, eu acho que nem existe, o Mauro Betti, essa Provavelmente expressão não, né? em espanhol. Teria que consultar. O da Miguel, acho que não tem. Deve ter alguma coisa parecida, mas agora mesmo eu não lembro. Mas falando sobre Endrick, é curioso porque... começa meio que vindo do Brasil, né? A gente querendo ver mais o Endrick, principalmente depois do jogo contra o Lille, que foi a única titularidade dele na temporada e foi na Liga dos Campeões. A partir dali ele passa a jogar menos do que ele havia jogado no início da temporada, né? Dos minutos que o Ancelotti vinha dando em sequência para ele. O caso do Arda Güler é bastante parecido, principalmente se a gente voltar na temporada passada, que é quando o Arda Güler acabava de chegar, né? O caso do Endrick é assim. O Arda Güler até tem jogado mais nos últimos jogos pela questão da falta de jogadores para o meio de campo e para o ataque, então ele tem tido um pouquinho mais de protagonismo, mas a questão do Endrick, a gente já trazia aqui que não passava nem pela cabeça do Real Madrid, nem pela cabeça do pessoal que cuida da carreira do Endrick, de momento sair do Real, né? Essa primeira temporada se tratava como uma temporada de adaptação, são muitas coisas diferentes, a forma de treinar, a forma do clube, formato do clube, o formato das competições, as viagens, é muita coisa realmente que tem que se adaptar, como vocês falavam, o Mbappé tá tendo dificuldade, imagina o Endrick que tá vindo de um futebol bem diferente. Mas o Ancelotti, ele não gostou um pouco, pelo menos, que ele deu a entender da pergunta ontem, porque foi na linha de se ele tinha algum tipo de problema com os jovens, né? O Ancelotti é um cara extremamente hierárquico, ele vai dando minutos para os jogadores que estão há mais tempo no elenco. O Arda Güler está jogando mais do que o Endrick, porque o Endrick é o mais jovem do elenco. E assim vai meio que na sequência. Para vocês terem uma ideia, o Luka Modric jogou todos os jogos dessa temporada, tá? Ele foi titular em poucos, mas jogou todos. A média dele em campo é mais ou menos de uns 46 minutos por partida. O Endrick não jogou todos os jogos, mas entrou em campo o mesmo número de vezes que o Modric entrou em campo. Então, o Ancelotti tem equilibrado, digamos assim, a participação. O problema do Endrick são os minutos, que a média de minutos dele em campo é cerca de 20 minutos por partida, como muito, né? Ele tem 145 minutos em 18 jogos, é realmente muito pouca minutagem. O ponto é que o Ancelotti disse, olha, quando eu enxergar que os jovens estão prontos para ganhar o jogo para mim, eles vão pro jogo. Quando eu enxergar que ainda não estão, eles não vão. Então, ele tá trabalhando tanto com o Arda Güler como com o Endrick para melhorar algumas coisas dentro do jogo, para eles serem mais efetivos para o que o Real Madrid busca, pelo menos foi isso que ele deixou a entender. A expectativa no Endrick, ela sempre foi muito grande, porque ele sempre foi tratado como um fenômeno na base do Palmeiras. E depois, na prática, pela reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele realmente provou que ele é muito acima da média. Só que ele deixa o futebol brasileiro e vai jogar no melhor clube do mundo, num cenário muito diferente, mais competitivo, sendo que esse melhor time do mundo não está azeitado. O treinador precisa primeiro achar o melhor coletivo para o Real Madrid. E aí ele vai inserindo algumas peças. Gente, o Endrick está ainda passando por um processo de adaptação na Europa. Ele não está jogando com o Ancelotti
como ele também foi pedido na seleção brasileira e não jogou com o Dorival. Então todos os treinadores estão errados? Eu acho que é um processo natural. Eu acho que em determinados momentos há uma forçação para que o Endrick seja o novo Lamine Yamal. Mas tem um treinador que errou. Como se o Lamine Yamal fosse velho, porque ele é mais jovem que o Endrick. Né? Pois é. Mas tem um treinador que errou e assim, muito só coisa. que o Lamine foi feito lá. Ah, ele nasceu lá, joga na Então, Espanha, ganha a presta atenção, Eurocopa. Não tem como você comparar O um seu com o Abel outro. Ferreira, que é um ótimo treinador, ele demorou demais para colocar o Endrick para jogar. E quando ele colocou o Endrick, resolveu para ele. Ele demorou. Ele deixou o Endrick fora, o Endrick entrava, resolvia. Vale lembrar- A hora que ele resolveu colocar o Endrick, Ricardo- o Endrick resolveu o brasileiro para ele do ano passado. Ricardo, você tem razão. Ele de fato resolveu o E brasileiro o pro técnico da Palmeiras. seleção brasileira não gosta dele, aí não é problema meu. Mas É não nem que não esqueça, gosta, não gosta mas tanto. não esqueça Não gosta que o tanto. Endrick começa 2023 como titular e não Isso. joga bem, sai do Sim. time. Sai do time. Aí depois que ele volta, ele resolve. É, Então- e ele volta na final E o resolve, treinador foi estava pra errado você. em tirá-lo? Não, Não, naquele mas, momento- mas poderia ter colocado antes. Eu acho que o Abel podia ter colocado outras Antes. vezes. Eu entendo que o Dorival colocaria antes, mas por isso tudo que a gente está falando, eu acho que a minutagem do Endrick, aí 145 minutos em 18 jogos, a informação trazida pela Tati, eu acho que é ok. E para ele, no caso, mas- é até bom. Vocês Pelo não concordam momento que é um instável. recorte muito pequeno Claro pra que falar é. que não deu... Claro, Claro não que deu é. certo? Há uma E é pro forçação. Endrick, Não, é então, pro mas Mbappé. é isso que eu tô falando. Isso justifica também porque não O colocar mais em campo. O Mbappé eu já não concordo com o Mauro, por exemplo. Você entendeu? O Mbappé é um jogador rodado, Não, é um mas jogador que ainda é estava na cedo, Europa, sim. é um jogador de outro nível Não. hoje com relação... Galera, Mas chegamos mas é no um final do jogador de vídeo. seleção. Então vocês já sabem, né? Deixe muito seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos. E fiquem com o próximo Passe de Mestre.